Venda da SAF do Vasco, muito próxima de ter um desfecho, está muito perto do fim dessa novela Venda de SAF do Vasco para Marcos Lamáquia, e nesse vídeo eu vou te contar um pouco sobre essa venda, o que está travando essa venda e qual é a pretensão de Marcos Lamáquia para essa venda. Vou te falar também um pouco dos jogos de ontem e do pouco do jogo que vai acontecer no domingo, né, sobre quais times o Renato Gaúcho pode colocar, né, para domingo, e vou falar um pouco do jogo de ontem, as atuações dos jogadores ontem, apesar de eu falar de novo que o Barracas Central tem um time bastante fraco, bastante inferior ao Vasco e aos adversários que o Vasco tem daqui pela frente. Temos também os playoffs aí da Copa Sul-Americana para disputar no dia 22 e 29 de julho. Então, vou falar um pouco sobre esses assuntos. O Vasco tem esse jogo muito importante diante do Atlético Mineiro no domingo, precisando da vitória. Até o empate é ruim para o Vasco, porque empatando o Santos pode encostar no Vasco, né? Então o Vasco precisa dessa vitória. Salve, salve família vascaína. Estamos juntos aqui para mais um vídeo no canal, e você que ainda não me conhece, que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Venho aqui te dar as boas-vindas por estar no nosso canal. Eu sou o Megamente Vascaíno e fazemos vídeos todos os dias fazendo informações do Vasco, né, notícias sobre o Vasco e possíveis contratações sobre o Vasco. Nesse vídeo, né, especificamente, vamos falar um pouco de venda de SAF, vamos falar do jogo de ontem, do jogo de domingo, e vamos trazer novidades aí também até o final do vídeo sobre possíveis contratações e quais dessas contratações seria ideal para o time do Vasco nesse momento. Então, fiquem comigo até o final do vídeo e vamos direto ao vídeo. Essa venda de SAF do Vasco, eu vou explicar para você o porquê que ela está sendo travada até esse momento. Essa venda é iminente. Eu, que não acreditava, sempre fiz vídeo falando que não acreditava nessa venda, que essa venda para mim era só uma cortina de fumaça para tirar o foco das mais atuações do Vasco e da crise que o Vasco vem vivendo financeiramente, internamente, politicamente há uns anos, e eu não acreditava nessa venda. Só que essa venda é iminente. Semana passada mesmo, os agentes de Marco da Máquina vieram ao Rio para ter uma reunião com o Pedrinho, para botar os papéis na mesa e deixar claro quais são as intenções de Marco da Máquina. A princípio, o Vasco pretende vender somente o futebol para Marcos Jamaica. O Vasco não vai vender todo o clube, vai vender só o futebol. E a princípio fica combinado entre as partes que todo o dinheiro que for gerado através do futebol voltará para o futebol. Que a intenção do Marcos Jamaica não é só ele vir e ser um presidente, um dono do Vasco. Ele tem outras pretensões, que é aparecer na mídia, né, apresentar suas marcas, seus negócios. Então, por ele ser vascaíno, ele vem comprar o Vasco e vai trabalhar com o Vasco para levantar o Vasco, e quem sabe ele vende o Vasco mais para frente, não se sabe ainda, mas o problema que trava muito a negociação do Vasco é porque a intenção de Marco Lamáquia é mudar totalmente a política do Vasco da Gama quando o assunto é futebol. Por isso está travando ainda. Parece que alguns conselheiros não querem aceitar essa venda justamente por conta disso. Marcos Lamáquia pretende só ele ter, né, a condição, né, e ali investir no futebol, só ele gerir o futebol, não ter essa política de precisar de conselheiro, precisar de outras coisas. Os conselheiros vão ser, na meu entendimento, isso não é nada que ninguém me falou, isso é o meu entendimento sobre a venda e algumas coisas que eu venho vendo sobre a venda. No meu entendimento, a política do Vasco atrapalha muito o Vasco, e ela vem atrapalhando há muito tempo. E o Lamáquia sabe disso. O Lamáquia é um vascaíno que provavelmente ele acompanha o Vasco, que não ia ser do nada que ele ia vir mostrar interesse em comprar o Vasco. Então o Lamáquia, ele quer comprar o Vasco para isso, para ele mudar totalmente a estrutura do futebol do Vasco. Temos também esse fator da venda do poder construtivo que São Januário tem, que seria vendido para construir-se em outro lugar, que fosse viabilizar a obra e a reforma e o aumento da capacidade de São Januário, tornando São Januário Arena. Eu ainda acho que esse valor que está sendo vinculado aí, ventilado por aí, é pouco. Então o Marco Lamáquia também vai fazer isso. Já se tem a intenção de fazer um CT, né,
das galáxias, um CT melhorado, que possa até dizer que é o melhor CT da América Latina e daqui da América do Sul aqui, né? Já pegaram até o engenheiro que fez, que projetou o CT do Red Bull Bragantino. Então, o Vasco tem essas pretensões. O Lamarck que já vai assinar esse memorando. Esse memorando, antes de acabar esse mês, com certeza vai estar assinado. Depois da Copa, esse memorando já vai estar na mesa do Conselho e o Conselho vai decidir o que será feito e o que não será, se vende ou se não vende. E falando do jogo de ontem, o Vasco ontem foi um Vasco totalmente diferente. A torcida protestou, fez seu papel, não foi ao jogo, teve uma baixa de torcedores no jogo iminente, né? Parabéns à torcida do Barraca Central. E agora o Vasco tem o jogo importantíssimo de domingo. Domingo, será que ele vai entrar com o mesmo time? Será que ele continua com o Tietchan na lateral direita ou entra com o Avelar? Porque o Tietchan até jogou bem na lateral direita, jogou um pouco avançado, e a dificuldade do Atlético Mineiro não se compara à dificuldade que foi o Barraca Central. O Barraca Central não ameaçou o Vasco em momento nenhum. Léo Jardim não fez nenhuma defesa difícil. E contra o Atlético Mineiro vai ser diferente no domingo. Sem falar que o Atlético Mineiro também precisa da vitória, então vai ser um jogo difícil e o Vasco precisa dessa vitória. Vasco, de forma nenhuma, pode entrar da mesma maneira que entrou contra o Red Bull Bragantino, né? E tomou essa goleada que não foi pior, porque o Sacha perdeu o pênalti. A respeito do Brenner, o Renato Gaúcho mesmo ontem explicou na entrevista coletiva que foi feita a mesma coisa, que isso acontece com muitos jogadores, acontece o que está acontecendo com o Brenner, tem uma baixa, um certo tempo sem fazer gol, o Brenner que só fez gol contra o Audax, né, lá no jogo de ida, então tem já essa carência de fazer gol, e o Sacha do Bragantino é a mesma coisa, no jogo anterior ele também perdeu o pênalti, né, e para devolver a confiança foi colocado para bater o pênalti contra o Vasco, que também desperdiçou. Então, criticar o Brenner nessa hora, a torcida ontem fez até em tom de brincadeira, pedindo o Brenner para bater o pênalti, pedindo o Brenner na seleção, tudo em tom de brincadeira. A torcida que estava bem relaxada ontem, né, parecia que já sabia que a vitória viria, e o Vasco tem esse jogo dificílimo contra o Atlético Mineiro no domingo. Provavelmente o Vasco vai vir com a mesma escalação. Talvez o Andrés Gomes não esteja presente por conta da viagem para a Copa do Mundo, tem amistoso de Copa do Mundo. Eu não sei se ele vai se apresentar, né, para a Copa do Mundo, para esse amistoso da seleção, que provavelmente também vai ter amistoso da seleção da Colômbia. Então, o único que será diferente será o Andrés Gomes. Talvez, eu não sei como está a situação do Marina Nestrosa, que até agora não se pronunciou, não estava nem relacionado ontem para jogar, não estava nem no banco para jogar ontem, e eu não sei como é que fica. Seria uma ótima oportunidade de o Marina Nestrosa, né, voltar em caso do Andrés Gomes não jogar. Andrés Gomes, que jogou muito ontem, foi um dos 4 melhores que eu já citei: Andrés Gomes, Adson, Rojas e Thiago Mendes, que foram os melhores da partida. Léo Jardim nem foi exigido, então o Vasco tem essa partida muito importante e eu vou falar com você novamente. Se você for novo por aqui, está chegando agora no nosso canal, tenho visto que muitos que estão assistindo nossos vídeos ainda não são inscritos no canal. Todos podem assistir vídeos, se inscrever no canal. E eu peço a você, inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder os vídeos que a gente posta por aqui. Deixa o like e comenta aqui qual é a situação real dessa SAF do Vasco. Qual é as pretensões do Vasco diante do Atlético Mineiro no São Januário, domingo, e se tem condições de nós sairmos com a vitória e esses 3 pontos tão importantes, o Vasco subir pelo menos 4, 5 posições, dando uma distanciada ali daquela zona do desconforto e vir até a parada para a Copa do Mundo, até o retorno, né, lá em julho, para que possamos dar uma respirada, treinar nosso time melhor. Está vindo algumas contratações aí, que vídeos mais para frente eu vou trazer as contratações. Então fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima semana aí. Até o jogo de domingo e até o nosso próximo vídeo.